Senhor nosso Deus, querido, eterno, soberano Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, aqui estamos na Tua presença, nesta casa de oração, para juntos, ó Pai, aprendermos da Tua palavra e com a Tua palavra. Ó Pai querido, já quero Te agradecer pela vida, Senhor, das crianças que têm chegado, dos jovens, dos irmãos, ó Pai Santo Eterno, das irmãs, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abre, Senhor, a nossa mente, dai-nos entendimento, Senhor, da Tua poderosa palavra. Pai querido e eterno Deus, nos ajuda, nos ensina a entendermos, a guardarmos e a obedecermos a Tua poderosa palavra. Amém e amém. Paz do Senhor, meus queridos. Amém. Amém. Quero cantar com os irmãos o hino 432 da harpa, consagrado ao Senhor. Glória a Deus. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o Teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser, Senhor,
tua para sempre sim. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na lição de número 8, vamos dar continuidade. Princípios elementares da estrutura familiar. No tópico 2, o discipulado começa no lar. E nós vamos, a partir do número 1 aí, ensinando com exemplos. Na página 35. Ensinando com exemplo. O discipulado começa no lar. Princípios elementares da estrutura familiar, baseado no livro na segunda carta de Paulo a Timóteo. Não é livro, é carta. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Mas vamos lá. O discipulado começa em casa. Nós, só para entrar, nós dizemos que as pessoas, geralmente, nós terminamos para entrar no número 1, que as pessoas geralmente se preocupam bastante com ir à Judéia, a Samaria e aos confins da terra, né? Todavia, o início de tudo é em Jerusalém. Glória a Deus. E é em nossa família o início de Jerusalém. É os de casa. Eu preciso evangelizar, eu preciso trazer a educação espiritual para a minha família, se preocupar com a educação espiritual da minha família. E nós dissemos o seguinte, que o discipulado começa em casa, inclusive o incentivo do cônjuge para com o cônjuge, de um para com o outro, dos pais para com o filho, porque nós dizemos o seguinte, as minhas últimas palavras foi, às vezes, na terça-feira passada, as minhas últimas palavras foi o seguinte, às vezes o pastor até enxerga que um jovem, que um adolescente, ele tem um chamado, Deus tem um chamado na vida dele, ministerial, não um chamado para salvação. Deus tem um chamado para tudo, para salvação Deus chamou o mundo inteiro, porque inclusive o próprio apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo disse que Deus quer que todos os homens se salvem, mas Deus para alguns tem também um chamado para um ministério, sabe, missionário Diano? Só que não adianta o pastor enxergar isso, não adianta a igreja enxergar isso, não adianta o líder de departamento enxergar isso. Quem tem que enxergar a chamada do filho ministerial são os pais. O discipulado começa em casa. Porque eu disse algo para o operador João hoje, a gente conversando, eu falei, filho, porque é o seguinte, para a igreja, o pai incentiva. Para a igreja, o pai incentiva. Para a balada, ninguém pede licença. Então, para a igreja, os pais precisam incentivar o ministério dos filhos, o ministério do cônjuge, porque para a balada ninguém pede licença para ir. Pega e vai. Agora, para a igreja, muitas das vezes, alguns não têm incentivo de casa. E como eu disse, eu já apoiei ministério dentro da igreja, só que em casa não era apoiado e não deu em nada, irmão. Porque não é na igreja, na casa de oração que começa. É em casa. É em casa. Mas vamos lá, página 35 aí, número 1.
como eu fiz terça-feira passada, preste atenção aí, porque eu paro e peço para você continuar lendo a lição. Ensinando com exemplo, né? Discipulado começa no lar, ensinando com exemplo. Essa fé em Cristo Jesus deve ter início primeiramente na vida dos pais. Essa fé em Cristo Jesus deve ter início primeiramente na vida dos pais. O provérbio que diz: ninguém dá o que não tem, é real. Se na vida de Lloyd e de Eunice, mãe e avó, né? No caso, aqui a ordem é vó, Lloyd e mãe Eunice, não existisse esta convicção, bem como a prática desta fé, Timóteo não teria sido levado a Cristo. E o real exemplo prático na vida de Timóteo foi que o apóstolo Paulo não quis acrescentar nada sobre a vida dele. O apóstolo Paulo simplesmente deu continuidade no que ele tinha recebido em casa. No entanto, Paulo diz para ele assim, continua obedecendo e observando o que você já recebeu da tua avó Lloyd e da tua mãe Eunice. Paulo apenas redarguiu, incentivou e deu oportunidade para Timóteo, para Deus na vida dele desmembrar o que ele tinha recebido em casa. Então, se na vida de Lloyd e de Eunice não existisse a fé convicta, né, bem como a prática desta fé, Timóteo não teria sido levado a Cristo. Elas eram cristãs, judias, o seu pai grego, pai de Timóteo, mas a cultura do pai não cobriu o chamado dele pelo ensino que a sua avó e a sua mãe deram a respeito de Jesus Cristo, a respeito da fé. A lição diz assim: elas zelaram diuturnamente para cumprir a ordem expressa em Deuteronômio 6:6, que diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos. Queridos, olhe para mim por gentileza um minuto. Sabe um dos maiores erros das famílias odiernas? Um dos maiores erros que nós, nos nossos dias hoje, cometemos, Diácono Lucas. Nós temos tempo para tudo, mas não temos uma noite. Talvez achamos que é muito pegar na Bíblia na terça, na quinta, no sábado e no domingo, quando estamos na casa de oração, e achamos que de repente, porque na terça eu vou na igreja, na segunda eu não vou praticar uma leitura com meus filhos. Porque na terça nós já vamos na igreja mesmo. Na quarta, a família não pega a Bíblia para ler com os filhos, porque na quinta nós vamos na igreja mesmo. Na sexta, talvez também, não precisa, porque no sábado nós já vamos na igreja mesmo. As igrejas, casa de oração, estaria muito melhor, pode ter certeza, irmão, isso que eu estou dizendo para você, se as famílias praticassem mais a questão do ensino, da leitura da Bíblia e da oração dentro de casa. Os filhos chegariam na igreja com mais ânimo para orar, com mais ânimo para ler a Bíblia, mais reverência na casa de oração. O pai buscaria, como eu disse domingo, eu quero trazer um estudo sobre a bênção apostólica, sabe? A bênção, quanto é importante na hora da bênção apostólica as crianças estarem também em reverência de receber a bênção apostólica no término da reunião de culto de louvor e adoração a Deus. E se os pais praticassem mais a leitura em casa, descobriam a importância dessas coisas, e os filhos chegavam na igreja já sabendo disso, já sabendo de muitas coisas. Então nós hoje, as famílias hoje, odiernas, as famílias desses dias de hoje,
pratica muito pouco a leitura, irmão, da Bíblia. O filho começa a ler, hoje nos nossos dias, o pai vai prometer o seguinte: se você praticar bem a leitura e você começar a ler muito bem, eu vou te dar um celular. Não deveria ser assim. Deveria ser: pratique bem, quando você aprender a ler muito bem, eu vou te dar uma Bíblia. Eu vou te dar uma Bíblia. Então, estas palavras de Deuteronômio 6 e 6, irmão, está fazendo por quê? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E às vezes está no coração do pai e da mãe. O pai e a mãe conhecem a palavra, mas não tem nenhuma preocupação, nem faz questão de intimá-la aos filhos. Nós sabemos, oxalá que nesta noite não tenha ninguém dessa forma que eu vou dizer, mas às vezes o pai e a mãe senta na frente de uma televisão para ver qualquer programa com o filho, com a filha, com os filhos, mas não senta para ler um capítulo da Bíblia junto, para esclarecer: olha, eu descobri algo na Bíblia e tal, eu descobri algo, estava lendo a palavra de Deus e olha o que eu descobri. Porque a congregação, Pedro Sérgio, que mais dá atenção primeiramente na tua pregação é dentro da tua casa. A pastora sabe disso. Quando eu descubro alguma coisa, descubro no sentido assim de, eu li, às vezes já li muitas vezes a Bíblia e tal, e não enxerguei. Quando eu enxergo alguma coisa assim, pastor Ednelson, eu já vou lá e falo: amor, eu estava lendo assim, tal assim, sabe o que aconteceu? Isso. Dentro de casa. A pregação começa dentro de casa. Nós estamos na página 35. Começa dentro de casa. Dentro de casa precisa ser comentada a Bíblia. Dentro do nosso lar, né? O discipulado começa no lar. Dentro do nosso lar precisa ser comentada a Bíblia, falado da Bíblia. Nos nossos dias falta isso, irmão. Falta isso. Os cultos domésticos já não é mais comum como era antigamente. Então, às vezes, está assim no coração do pai, mas nós precisamos cumprir essa ordem. Intima no coração dos teus filhos. Dos teus filhos. Continue aí, por gentileza. Ló e Eunice foram como terras férteis que reproduziram a 100 por 1, como disse Jesus na parábola do semeador. Por quê? Elas semearam na vida de Timóteo. E quem foi Timóteo? Né? Timóteo foi cuidador de igreja, foi companheiro de Paulo, foi discipulador também. Então, todos que Timóteo ganhou, coroa também, pedra também, na coroa de Ló e de Eunice. Semeou. Discipulou. Eu ouvi algo esta semana. Foi ontem, ou domingo. A respeito do discipulado, irmão, para os batismos, para os batizandos, sabe? E a gente precisa ensinar mesmo as pessoas, porque hoje as igrejas estão fazendo, irmão José Luiz, as pessoas estão fazendo a festa das águas. Muitas igrejas, a festa das águas, não é mais o batismo, não discipula ninguém, irmão. É aquela multidão para batizar, fumando, bebendo, endemoniado, possesso, o demônio pegando dentro da água, quase afoga o pastor que vai batizá-lo, por falta de discipulado. Porque aí anuncia no site da igreja que tal dia é a festa das águas, venha para a festa das águas, e leva as pessoas, só querem multidão para batizar, mas não tem qualidade. Esses dias uma igreja ia batizar um rapazinho e batizou, e ele está virado a cara. Faz uma semana que batizou, irmão. Está nas drogas, está no crime, está virado.
E eu tive a oportunidade de conversar com ele. E a primeira coisa que eu perguntei para ele, Diaconisa Patrícia, foi: você vai se batizar mesmo? Ah, não sei, então querem me batizar. Então querem me batizar. Eu falei: então cita para mim o versículo mais conhecido da Bíblia. Sabe qual é? Cita para mim o primeiro versículo do Salmo 23. Ah, não sei. Falei: alguma coisa da Bíblia? Não sei. Falei: como vai batizar, meu filho? Aí eu falei para o companheiro dele que estava junto, falei: como que vai batizar? Ele falou: pois é, eu já falei, não, deixa ele, não tem que batizar. Sabe? E quando vão falar, que teve um outro rapaz foi indagar esses dias com essa determinada igreja, e aí falou assim: isso aí é coisa de assembleiano. E não é, graças a Deus se fosse, né? Graças a Deus se fosse o ensinamento, o discipulado, fosse coisa nossa. Mas não é coisa nossa, não é coisa da Bíblia, irmão. Ensinai. É coisa de Jesus. Isso é ensinamento de Jesus. Ide por todas as nações. Mas primeiro, fazei discípulo, ensinando-os. Ensinando. Não é coisa da Assembleia de Deus, é coisa da Bíblia. Precisa se ensinar. A pessoa precisa realmente ter um encontro com Jesus. Mas já pensou que vergonha, cooperador N? O demônio pegou o camarada dentro da água batismal. Deu um caldo terrível no pastor. Se o outro não entra, ele ia matar o pastor afogado. Falta de ensinamento, falta de discipulado. Então, as palavras precisam ser ensinadas. A Bíblia precisa ser ensinada, né? E está gravando aí, né, presbítero? Tomara que chegue em algum irresponsável que quer batizar as pessoas sem ensiná-los a Bíblia. Tá? Então, quando nós ensinamos, as pessoas vão ganhando Jesus, vão ganhando pessoas para Jesus, e isso vai acumulando, irmão, louvores à tua coroa, que você ensinou, que você discipulou, que você obedeceu a palavra de Deus, em passar do teu coração para o coração dos teus filhos e para o coração daqueles que o Senhor colocar na tua vida. É por isso que nós não temos que ficar inventando nada, é só pregar a palavra e ensinar a palavra de Deus. Timóteo foi realmente um exemplo de fé, mostrando que vale a pena crer na verdade eterna, registrada em Provérbios 22:6. O que está escrito em Provérbios 22:6, irmãos? Repitam todos juntos, por favor. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Para aí, pastor. Mas eu conheço filhos que desviaram, filhos que foi criado na igreja e hoje está fora da igreja. Tá, mas vamos então estudar aqui, diaconisa Cláudia, vamos meditar um pouquinho nesse versículo. Olha o que a Bíblia diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, vírgula, e até quando envelhecer, vírgula, não se desviará dele. Não é não se desviará do caminho. Não se desviará dele o quê? O ensinamento que foi colocado dentro do coração dele. O caminho que foi colocado dentro dele desvia, mas o caminho que foi colocado dentro dele não se desviará dele. Ensina o menino o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Porque se fosse não se desviar do caminho, havia contradição. Amém ou não? Amém. Mas não se desviará do caminho, não será dele, do menino, do que está dentro dele. Aquilo ficará dentro dele. Ele envelhece e não se desviará dele. O ensinamento pode ir para onde for,
Mas depois ele vai chegar em algum lugar e vai dizer assim: a minha mãe me ensinou a verdade, o meu pai me ensinou a verdade, eu estou virado a casqueira aqui, eu estou desejoso de comer as alfarrobas junto com os porcos, mas eu sei que eu tenho um pai que me ensinou. É isso. Forja do caráter. Não se desviará do caminho a qual foi colocado dentro dele. Ele sai do caminho, desvia, mas naquele caminho que foi ensinado, irmão, está dentro dele, não tem como ele se desviar. Ele vai para lá, ele vai dizer assim, como eu disse terça-feira passada: deu sorte, alguém vai, Deus usa até um desviado, fala: deu sorte coisa nenhuma, é a oração da tua mãe, está dentro dele. Deus deu sorte coisa nenhuma, é a oração do teu pai que está te livrando. É o que você aprendeu dentro da igreja com o teu pai e com a tua mãe. A Bíblia é verdade e a Bíblia se cumpre. A Bíblia é verdade e a Bíblia se cumpre. Amém, queridos? Amém. Algum comentário? Alguma pergunta? Alguma colocação? Terceiro tópico: cotejando a fé com palavras e atitudes. Isso aqui é muito interessante. Cotejando a fé com palavras e atitudes. Quando meditamos em 2 Timóteo 1:5, tomamos consciência da admiração que a fé e o testemunho de Timóteo proporcionaram ao apóstolo Paulo. O que está escrito aí em 1 Timóteo 1:5? Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. 2 Timóteo 1:5. É o que está na leitura aí. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha aí. Olha aí. Então, quando meditamos nesse versículo, tomamos consciência da admiração que a fé e o testemunho de Timóteo proporcionaram ao apóstolo Paulo. É o que eu falei já hoje. Não, pode investir nele, irmão. Pode investir nela. Por quê? Porque o pai e a mãe incentivam. O pai e a mãe ajudam o ministério dele e o ministério dela. Isso é admirável. Porque o pai é o primeiro a dizer: fulano, você já meditou na Bíblia hoje? Fulano, venha para a mesa, vamos orar, vamos agradecer. Isso é admirável. Pode investir, porque a família investe. Ele tem exemplo de fé dentro de casa. Então a base está sendo formada, a base está sendo sólida. Então na casa de oração é uma continuidade daquilo que ele já recebe em casa. Não foi a sua colocação? Os filhos, como que foi dito, são uma pedra, né? Uma pedra bruta que é lapidada em casa. É lapidada em casa. Na casa de oração, no ministério, só dá o brilho, irmão. Porque a lapidação é em casa. Ou seja, na casa de oração, no ministério, a gente só dá oportunidade daquilo que é incentivado em casa. Isso acontece com filhos e com cônjuge, como eu disse. Porque você deve conhecer tanto quanto eu, que tem esposo que tem uma chamada abençoada, mas a esposa é tribulosa.
Arrebenta com o ministério do homem no meio. Tem esposa que tem um ministério maravilhoso. Poderia desenvolver maravilhosamente. Mas tem um tribuloso do lado. Não incentiva. Não tem como a igreja investir. Porque você investe em obreiro para quê? Investe em ministério para quê? Para que a obra de Deus seja bem sucedida. Que a obra de Deus seja suprida. Com mão de obra física e também espiritual. Mas se incentiva, se coloca o ministério, coloca a responsabilidade na vida de uma mulher que o cônjuge não ajuda, na vida de um homem que a mulher não ajuda, na vida de um filho que os pais não ajudam. O que vai acontecer com a casa de oração? Vai virar um rombo, vai ficar um buraco. Porque aonde começa não é aqui, começa lá, dentro de casa. Dentro de casa. Entendeu? O filho vai pregar, o pai incentiva para que ele pregar, vigia com certas situações para que ele venha com o coração alegre. Agora, muitas das vezes sobe no altar para pregar a mensagem, mas deixou a tribulação em casa e quando chegar vai ter que enfrentar aquela tribulação. Só Deus sabe, irmão, eu conheço, estou falando com conhecimento de causa. Só Deus sabe como um homem sobe muitas vezes no altar porque deixou a situação em casa por alguém que não incentiva o ministério dele. E também uma mulher. E vai chegar uma hora que vai acontecer o quê? Não aguenta. Não aguenta. Então, muitas das vezes, o desviar da casa de oração é de ser estudado e pesquisado se já não está desviado dentro de casa. Se não já está desviado dentro do lar. Aqui é só a consequência. Aqui é só o gatilho do que já vem acontecendo. Tá? Então, isso atraiu completamente a atenção de Paulo para o jovem Timóteo. Esse era para ser meu companheiro, porque ele tem base. Opa! Ele tem base. Portanto, para que os pais tenham completo êxito nessa tarefa, é preciso buscar em Deus a capacidade para vivenciar sua palavra no cotidiano, adquirindo dele força e segurança para desenvolver um livre-arbítrio rendido ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Esta tarefa, os pais tenham completo, é preciso buscar em Deus a capacidade para vivenciar sua palavra no cotidiano. Nós, o pastor, qualquer outro líder, irmão, ele pode até ter uma certa admiração, mas o exemplo é do pai. Então eu não posso pregar aqui a comunhão, eu não posso pregar aqui o respeito, eu não posso pregar aqui o amar, e dentro da minha casa o meu filho me escutar falando mal dos outros, falando mal da igreja, falando mal de lideranças, falando mal de pastor, falando mal de irmãos. Não. Para que o pai tenha êxito, para que os pais tenham êxito, é preciso buscar em Deus a capacitação para vivenciar a palavra de Deus no cotidiano, adquirindo nele força e segurança para desenvolver um livre-arbítrio rendido ao Espírito Santo. Eu só falo aquilo que o Espírito Santo se alegra em que eu fale. Para quê? Para que os meus filhos, os seus filhos, os filhos do casal, os filhos dos pais, olham e eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. O alvo ideal da família. Qual é o alvo ideal da família? Pastor, Pode falar. Esse botejando a fé com palavras e atitudes, nós vemos que aquilo que foi colocado aqui no versículo anterior, a qual até foi comentado aqui, no ensinando, por exemplo,
intimarás Deuteronômio 6:6. a teus filhos. Muitas das vezes nós vemos muitas famílias sendo deterioradas por várias situações, porque não acontece essas situações aqui na vida. Eu não estou falando de pessoas que não são cristãos, estou falando de cristão. Sim. Tem tempo para tudo, como o pastor colocou, mas na hora de exercer aquilo que a palavra do Senhor ensina, que não é a igreja, não é a escola, não é a tia da salinha, o professor ou aquele que está na liderança. Se nós não tiver uma base dentro do nosso lar, se nós não tiver alguém todos os dias alimentando um pouquinho ali, a vida espiritual dentro da igreja, ela sempre vai ser um fracasso. E eu tenho exemplo na minha vida, graças a Deus, que como na outra escola bíblica eu comentei que eu fui criado em lar cristão. A minha mãe, todas as vezes que nós, quando éramos criança, ela sempre antes de dormir, ela tinha um período de oração dela lá, de 1 hora, meia hora, 40 minutos, o tempo que ela tinha. Mas antes dela ir orar, mesmo que nós não fosse orar, os 4 filhos ou 3 filhos que tivessem junto com ela pedia para ler um versículo da palavra do Senhor. E assim, se nós não formos aplicando, gotejando um pouquinho na vida dos nossos filhos, mais tarde o mundo ou alguém vai gotejar algo que não vai ser bom. O exemplo, irmãos, a palavra de Deus, ela diz, Sérgio, e nós acreditamos, ela nunca voltará vazia. Nunca voltará vazia. Eu leio algumas coisas do saudoso pastor Billy Graham, e numa das situações, algumas no livro dele, ele disse assim, que todo mundo sabe quem foi Billy Graham, todo mundo sabe o grande evangelista que foi e tal, mas sabe por que ele foi, irmão? Porque tinha base em casa. O pai dele não sabia que o Billy Graham se tornou na mão de Deus. A mãe dele também não sabia. Nenhum de nós sabemos o que Deus vai fazer com nossos filhos. Mas o nosso papel é o quê? Fazer o nosso papel, nossa parte. E ele diz assim que criança, né? O pai dele chamava, reunia, fazia o culto doméstico, iam para a igreja. E domingo de manhã, todo mundo para a igreja. E as crianças, diz ele no livro assim, criança, a gente até meio se rebeliava. As crianças se rebeliavam, mas, de novo, nós já fomos para a igreja, mas nós vamos de novo. O pai levava, vamos outra vez. E ele disse assim, e eu hoje agradeço pela firmeza do meu pai e da minha mãe, para nos criar, eu e meus irmãos, da forma que eles criaram, na presença de Deus e na igreja. Mas o que acontece? Vou falar de novo das famílias, e como nós estamos falando, é para a família que se diz cristãs, irmãos. Que muitas das vezes os pais, estou falando isso também por conhecimento de causa, porque já foi preciso chamar a atenção de alguns pais, de virem para a igreja e deixarem criança de 7, 8, 9 anos brincando de videogame em casa. Nós já passamos por isso, pastora Cátia? Aí, meu irmão, gosta ou deixa de gostar. O meu papel como orientador espiritual eu vou fazer para esse casal. Agora, o que se espera? O que um pai desse espera de uma criança dessa? Olha, vamos para a igreja, você não quer ir? Não quero ir hoje. Nós já fomos cedo.
Tem que ir de novo hoje. Tem que ir à noite também, no caso, escola bíblica, né? Se fosse escola bíblica dominical. Domingo de manhã, domingo à noite de novo. Então tá bom, filhinho. Você não quer ir? Então tá bom. Então fica jogando quietinho aí, tá? Não mexe em nada. Ó, a mãe estourou uma pipoquinha aqui. Fica aqui quietinho, tá? Não sai daqui. Fica aqui brincando. Até o papai e a mãe voltar. Que descaramento, irmão. Que cristão é esse? Que família cristã é essa? Que compromisso, que falta de vergonha na cara. O que vai apresentar para Deus através dos filhos? Quem vai apresentar para Deus uma raça dessa? Sabe? Então, vamos de novo, Billy, vamos de novo. E olha o que se tornou Billy Graham. O pai não sabia, nem ele. Mas o que o pai e a mãe plantou, nos nossos dias, não teve o evangelista que ganhou mais almas do que Billy Graham. Aonde foi plantado primeiro? Em casa, no lar, as coisas de Deus, sabe? Então, se os pais souberem usar então o alvo ideal da família, usar o livre-arbítrio de forma sábia, coerente e passar isso aos filhos, deve ser o alvo de toda família cristã. Que o livre-arbítrio é o seguinte: você pode fazer, mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso precisa ensinar para os filhos. Eu posso? Pode, pai, posso. Só tem uma coisa que você tem que saber que você não pode, meu filho. É ir para o céu com essa situação. Não pode. Se os pais souberem usar este livre-arbítrio, ou seja, se souberem usufruir desta liberdade de ação, de escolha e de pensamento em conformidade com os padrões bíblicos, sem dúvida irão promover resultados satisfatórios, porque este procedimento tem base suficiente para gerar filhos bem equilibrados. Filhos que sejam, mas antes de nós ver filhos que sejam, deixa eu dizer uma coisa aqui. O livre-arbítrio é esse. Para aí. O pastor manda no meu filho? De forma alguma. O pastor manda na minha esposa? De forma alguma. A irmã diz, o pastor manda na minha esposa? De forma alguma. É o livre-arbítrio. Para aí. Eu posso deixar o meu filho em casa jogando videogame, enquanto eu estou lá na igreja? Aí eu tenho que também ser sincero, mas ninguém é. Eu posso deixar o meu filho jogando videogame em casa enquanto eu vou para a igreja e hipocritamente pedir para que Deus abençoe ele? Posso. Mas isso é lícito? Eu posso usar esse livre-arbítrio para isso? O meu usar o livre-arbítrio, posso deixar meu filho em casa, posso dizer para minha esposa, não, pai, hoje não precisa sair não, já foi cedo, bem, deixa que eu vou, só para a nossa família não ficar sem representação na igreja. Poxa, mas está doente, está enfermo, está a pé, não tem roupa, está cotó dos pés, então fica. Mas não está. Então o que a pastora está ensinando é o seguinte: pode usar o teu, pode, usa o teu livre-arbítrio. Só que usa de uma forma, com um procedimento, sabe? Com as bases, conformidade com os padrões bíblicos. Tá, eu não levo ele para a igreja, eu não incentivo ele para ir para a casa de oração, mas vou incentivar em outras coisas. O que vai trazer, que resultado espiritual vai trazer para a vida dele e para a vida dela? Entre os padrões bíblicos é o seguinte: ensina o menino no caminho que deve andar. Qual é o caminho que deve ser ensinado? Enfim, toda a família, os caminhos do Senhor, os caminhos da palavra de Deus. Não detenha diante dos teus olhos coisas más. Eu posso deixar ele ver o que quiser? Posso, mas a Bíblia está dizendo, eu tenho que proceder de acordo com os padrões bíblicos, para não colocar coisas más diante dos olhos.
Então, tem base suficiente para gerar filhos bem equilibrados, filhos que sejam, letra A, aptos a aprender com facilidade a obediência aos mandamentos divinos. Por quê? Porque eu estou aplicando, eu estou usando, os pais estão usando o livre-arbítrio, mas com os padrões bíblicos. O que isso vai gerar? Vai gerar filhos aptos a aprender com facilidade a obediência aos mandamentos divinos. Sensível. B, propensos a adquirir capacidade para escolher entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. E aonde que se aprende isso, irmão? Porque sabe, irmãos, a gente tem um exemplo aí do molequinho. A mãe dele incentiva ele na palavra de Deus, pequenininho, incentiva ele na palavra de Deus, ele é apaixonado pela Bíblia. Então é muito tocante, porque se o pai e a mãe procuram fazer a parte dele, o Espírito Santo jamais vai deixar de fazer a dele. Então, ó filho, a Bíblia fala assim, a palavra de Deus, isso não pode, tá vendo? Isso aqui faz mal. A palavra de Deus, ele vai crescendo, sendo inculcado nele, que não é a palavra do pai, a palavra da mãe, mas é a palavra de Deus. Ele vai passando, vai crescendo, temendo a palavra de Deus. São filhos propensos a adquirir a capacidade para escolher entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Por quê? Porque eles sabem que a Bíblia, a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, fala assim e assim. Né? C, empenhados em discernir a palavra de Deus e se deixar discernir por ela. Por ela. Irmãos, e vai ficar cada vez, escute algo, cada vez mais difícil. E a família, nós que temos filhos, precisamos nos ater, nos aperceber, precisamos lutar, porque vai ficar cada vez mais difícil. Hoje, empenhado em discernir a palavra de Deus e se deixarem discernir por ela. Os nossos jovens hoje, dentro dessa letra C aqui, discernir e ser discernido. Os nossos jovens hoje, não vou 100%, vou generalizar, mas infelizmente uma grande porcentagem oram para namorar. Oram para começar a namorar. E por que ele não é discernido pela palavra de Deus? Porque não discerne ela, porque a palavra de Deus é bem clara. Julgo desigual é pecado. E não vai mudar por causa de ninguém. Crente namora crente e casa com crente. Crente namora cristão e casa com cristão. Temente a Deus. Os jovens de antigamente, entrava uma jovem nova na igreja, podia ser bonitona, irmão. Mas ninguém ficava louco logo para ver qual que ia namorar ela primeiro, como é hoje em dia. Os jovens iam observar se ela realmente tinha aceitado Jesus, porque tanto homem como mulher, tanto rapaz como moça, infiltram dentro da igreja para tirar rapazes e moças de dentro da presença de Deus. Então os jovens que estavam, as moças e os rapazes que estavam, esperavam para ver qual era a firmeza da pessoa, se realmente tinha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, se estava ali interessado primeiramente em Jesus, ou estava procurando um namoro. Hoje, infelizmente, uma grande porcentagem, grande porcentagem, não vou falar 100%, mas um grande, irmão, desses 100%, uma grande porcentagem, não oram para começar a namorar. Não oram. Não tem um discernimento para ir. Se a Bíblia está dizendo que julgo desigual é pecado, se a Bíblia está dizendo que luz não se mistura com treva, se a Bíblia está dizendo honra teu pai e tua mãe, o sujeito está falando que não foi com a cara do meu pai, mas não importa, eu vou casar com ele.
A sujeita está falando que não foi com a cara da minha mãe, mas não importa, eu vou casar com ela. Para aí. Então, que honra que eu estou dando aos meus pais. Que casamento, que família que eu vou constituir desonrando meu pai e minha mãe. Ela é meia boca. Vai para a igreja, eu já estou vendo no namoro que ele vai aos empurrão. Ó, você tem que ir, porque senão os outros vão pensar que eu estou namorando desviado. Você é mesmo, não precisa aparecer, não precisa mostrar. Vai para o culto, fica lá. Infelizmente, irmão, tem muitos namoros nos nossos dias que é assim. Vai para ninguém perceber que você é desviado. Você é mesmo, não precisa ninguém perceber. Você está nos cultos. Aí casa. Aí vira o que vira. Não é discernido e nem tem um discernimento. Letra D. Filhos prontos para aceitar as instruções quanto ao rumo a seguir quando crianças, adolescentes e adultos, optando sabiamente também em relação à vida profissional, emocional e ministerial. Sabe, os nossos filhos não é o que eu quero que eles sejam. Tem que ser ensinados, os jovens, ensinados a buscar o que Deus tem para a vida dele. Porque sabe o que acontece com a maioria das famílias, irmão, dos pais? Ah, eu quero que meu filho seja jogador de futebol, porque ganha muito, vai que dá certo. Eu estou bonito. Mas e isso? A profissão dele vai gerar glória a Deus? E está vendo como é que nós erramos muito? Meu filho, minha filha, eu quero ser isso, eu quero ser médica, eu quero ser tal. Vamos, peça a Deus, porque a profissão que Deus te der, que Deus te orientar, que Ele for glorificado, você vai ser bem sucedido. Conheço um pai de jovem aí cristão que já começou não sei trocentas faculdades e não foi nenhuma para frente. Aí eu perguntei para um: você tem orado? Deus, o que o senhor quer? Irmão, porque é o seguinte, eu não estou falando nenhuma besteira. Ou nós somos cristãos ou não somos. Ser cristão é o quê? Ser guiado por Cristo, orientado por Cristo, e que não viva mais eu, mas viva Cristo. Então por que na profissão do meu filho eu vou incentivar? Porque eu acho que se ele se formar nisso, ele vai ganhar muito dinheiro, ela vai ganhar muito dinheiro. Mas onde está a honra a Deus? No que Deus vai ser honrado, ser glorificado? Então vamos ensiná-los? Vamos ensiná-lo no profissional? A buscar a Deus? Deus, o que o Senhor tem para a minha vida profissional? O que o Senhor quer da minha vida profissional? Como que eu posso lhe honrar através da minha vida profissional? Sabe, vou te dar um exemplo. Você já deve ter ouvido muitos testemunhos de alguns pregadores que hoje vivem pregando a palavra de Deus. Não de pregador, não de animador de plateia, animador de coach de altar, de stand-up de altar. Falando de pregador, de homem, mulher séria. Você já deve ter visto e parece que é o mesmo testemunho. Eu ganhava tanto, eu trabalhava numa multinacional e tal, e alguns é verdade. Tem muitos que é assim. Aí Deus foi, trancou. E é verdade, irmão. Por quê? A profissão dele não trazia glória nenhuma para Deus. Primeiro que talvez, quando ele começou, adquiriu aquela profissão, ele nem temia a Deus, não sabia que era Deus, não sabia que era Jesus. Aí, quando conhece Jesus, Jesus fala: eu não tenho isso aí para você. Eu quero mais. Quero mais você para mim. Aí Deus vai, tira de uma multinacional. Eu tenho um amigo pastor, que ele trabalhou naquela como chama? Eu não sei o que, Mendes. Agora acho que nem tem mais essa empresa. Mendes Júnior. Ele foi lá na época daquela guerra do Iraque, sabe? Lá do Saddam Hussein, que foi destruir tudo. Mandaram ele para lá, reconstruir o Iraque, aqueles tubos lá de gás.
ganho muito dinheiro. E Deus falando para ele, isso aqui tem para você não, E ele nada. Ele já está na estrada, ó, o ministério há muitos anos. Aí um dia, chegou de lá do Iraque, o bolso cheio de dinheiro, pegou o carro e foi para Curitiba. Não sabe até hoje, mas já faz anos não sabe até hoje como atravessou desse canal do biarticulado. Biarticulado pegou o carro dele, trouxidou o carro, uma mão foi lá dentro do carro, na hora que o homem pegou, tirou ele, colocou na calçada, e ele está lá. E o povo, aquele alvoroço e tal, em volta do carro, o carro virou um pastel, embaixo do biarticulado. E ele lá na calçada, olhando. E o povo, cadê o motorista? Subiu o motorista e tal. Aí quando chegou as autoridades, cadê o motorista? Sumiu. Ele, o motorista sou eu. Estava na calçada, de pé. Aí falou, já sei, Deus. Porque a sua mão me tirou. Mas se eu continuar desobedecendo, o negócio vai estreitar. Pegou a estrada, foi a obra de Deus. Fez falta à empresa? O salário, que nada. Vive muito bem. Ministerialmente, que é o que ele faz, pregando a palavra de Deus, indo pelo Brasil inteiro, para fora do Brasil, pregando a palavra do Senhor, ensinando obreiros, dá muito estudo para obreiros. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos a escolher profissões que sejam para a glória de Deus. Eu quero ser isso, papai. Vamos orar. Eu quero ser isso, mamãe. Vamos orar. Se for o que Deus tem para a tua vida, vai acontecer. Se for para Deus ser glorificado, vai acontecer. Letra E. Filhos desejosos de ser Timóteos, sabendo ver mais longe, não enganando a ninguém, não sendo enganados e tendo assim como seus pais ações iluminadas pelo Espírito Santo, evidenciando a vontade de Deus em verdade. Pais que orientam, muitos Timóteos, que hoje nos nossos dias vem a surgir, irmão, muitos Timóteos, rapazes e moças orientados pela palavra de Deus, que alguém olhe e diga, não, pode confiar, eu conheço o pai, conheço a mãe, tem base, é incentivado, sabe? Desejosos de ser Timóteo, de ser obediente, exalar sabedoria, exalar conhecimento da palavra de Deus. Letra F. Filhos interessados em ser instrumentos do Espírito Santo para si mesmos, para a família, para a igreja e para o mundo, cumprindo o que está registrado em Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados pelos pais, filhos que honram os pais, filhos amados pela igreja, amados pela sociedade. Como eu disse, que exalam a presença do Senhor. Então, irmão, às vezes nós pregamos, ensinamos, ou quando as crianças vêm à frente, a gente olha para as crianças e até estamos com o microfone na mão e dizemos, irmãos, aqui está o futuro da igreja, está o futuro de amanhã e tal. Aí eu tenho que ter a consciência, eu estou investindo, qual é o meu investimento nesse futuro? Porque o futuro é o meu futuro. As crianças é o meu amanhã. Aí eu tenho que pensar, os jovens é o meu amanhã. Aí eu tenho que pensar, qual é o meu investimento no meu amanhã? O pai e a mãe precisam pensar, o meu filho é o meu futuro. O meu filho sou eu amanhã. A minha filha sou eu amanhã. Qual é o meu investimento no meu amanhã?
Como eu estou incentivando o meu amanhã? Jovens rebeldes, filhos sem base bíblica, sem temor a Deus, imita os pais, semeia a boca, não serve a Deus de verdade, é quando dá, é quando sobra, é do jeito dele, não é do jeito da Bíblia. Não. Pai, por que nós temos que ir na igreja? Vamos ver na Bíblia. Sabe por quê, filho? Porque na Bíblia está dizendo assim. Mãe, por que nós temos que ir na igreja de novo hoje? Porque na Bíblia está dizendo assim. Pega a Bíblia e mostra. Pega a Bíblia e fala. Por que a gente tem que orar? Por que tem que cantar? Por que tem que ter alguém lá na frente sempre falando, pregando? Bíblia. Mostra, está tudo na Bíblia. Está tudo na palavra de Deus. Tudo. Né? O próprio apóstolo Paulo, ele disse escrevendo que a palavra de Deus, ela é apta para ensinar. O que mais? Corrigir, redarguir, né? Colocar no prumo. O que mais? Mais penetrante do que espada de dois gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e irmão, Bíblia, palavra de Deus. Por quê? Filho, porque às vezes, sabe, pensou se um pai ou uma mãe, aqui ninguém faz isso. Por que tem na igreja de novo? Porque senão o pastor vai ficar perguntando. Pensou um troço desse? Isso não adianta. Tem que ir na igreja porque senão o pastor fica perguntando. Tem que ir na igreja porque senão a irmã vai ficar perguntando. Isso é conselho que um pai ou uma mãe cristão dá para o filho? Isso é uma resposta? Melhor dizer, conselho não. É uma resposta? Não. Tem que mostrar na Bíblia. Porque nós precisamos ter comunhão, estar junto com os irmãos. A Bíblia diz, se reunir com cânticos, com louvores, com salmos. Né? Mamãe, por que eu vi a senhora falando para a irmã, quando a irmã entrou aqui, que começou a querer falar mal da outra irmã lá, e a senhora falou para ela que dentro de casa ninguém fala mal da outra irmã? Mostra na Bíblia. Mostra na Bíblia. Tudo isso, a criança vai crescendo, os filhos vão crescendo. Filhos, né? Prontos para ser instrumento do Espírito Santo. Os pais, portanto, devem se preocupar não apenas com o papel de genitores, mas com o de socializadores de homens e mulheres idôneos que darão estrutura à sociedade. Irmãos, família, lar. Como nós dissemos, e hoje nós temos, irmãos, os moderninhos, o filho chamar de senhor e senhora, que besteira isso, que bobeira, isso é coisa do passado, isso é coisa de velho, irmão. Mas como nós dissemos aqui, vale a pena dizer de novo, porque nós estamos falando de sociadores, de homens e mulheres idôneos, que darão estrutura à sociedade, darão firmeza, darão uma sociedade firme. Filhos que respeitam os idosos, respeita pai e mãe. Agora, se não respeita pai e mãe, não vai respeitar outro idoso lá fora não, irmãos. Por isso que os nossos velhos hoje são maltratados. Não se há respeito pelas cãs, ou seja, pelos cabelos brancos. E é verdade, e quem quiser discordar, que discorde. Mas eu digo o seguinte, vou repetir de novo dentro disso aqui, de idôneos que darão estrutura à sociedade. Antigamente, quando o filho e a filha davam bênção para o pai e para a mãe, chamava pai e mãe de senhor e senhora, não era essa desgraceira que era hoje não. Jovens morrendo precocemente. Porque quando chamava Joaquim, Chiquinho,
Chiquinho? Chiquinho? Senhora, faz favor. Hoje não. Hoje os boca aberta, pai e mãe, coloca filho na igualdade deles. Não tem autoridade não, irmão. Na Bíblia, pais estão aqui, filhos estão aqui. Não são nossos coleguinhas. Nós não somos coleguinhas, nós somos amigos dos nossos filhos. Somos orientadores dos nossos filhos. Somos sociadores dos nossos filhos, orientadores, tanto social como espiritual. Amiguinho não. Deixar filho e filha falar à altura com os pais, aí que estrutura, que idoneidade terá e que estrutura terão esses filhos que não respeitam pai e mãe para a sociedade. Bença pai, bença mãe. Não, isso pelo amor de Deus, para com isso. Coisa mais ridícula. Que papo furado. Ensinar filho e filha da benção para pai e para mãe, desde quando? Bença pai, estou indo para o trabalho. Bença mãe, cheguei. Bença pai, estou indo para o colégio. Pastor, para de papo furado. Coisa mais feia isso. Isso é coisa do passado, é? Só que antigamente, no passado, que muitos moderninhos acham que filhos andavam sob a bênção do pai e da mãe, não morria tanto precocemente como morre hoje. Hoje, sai desprotegido. Esse conservadorismo que também tem uma culpa que vem também, que faz os filhos ficar aqui com os pais hoje em dia, uma boa parte, por causa desse movimento desgraçado, né? E arrancou isso também. Os jovens estão muito tímidos, ele está com os colegas. Estão muito tímidos. Passar o tempo, esse desgraceiro também, na cima da sociedade, isso está tirando o conservadorismo da sociedade, nem só da igreja, da sociedade, sim, em geral. O que achariam de um pai hoje em dia, hoje nos nossos dias, dizer assim para os filhos: olha, tal hora, dentro de casa. Passou, a porta vai estar fechada. Não sei onde você vai dormir. O que essa sociedade moderna fala? Não é que falaria. O que essa sociedade moderna hoje fala de um pai com atitude dessa? Que é careta, que é quadrado, ultrapassado. Carrasco. E fala para os filhos obedecer, né? É que, por exemplo, eu, né? Carrasco? Isso é. Final de semana eu trabalho com aplicativo. Eu já peguei carro, eu levei 4 meninas jovens, que todas elas 18 anos, no mais 19, pra balada. Entendeu? O que falariam de um pai assim, ó? Tá hora de casa. Quer, não quer? Ué. Porque se já tem condição. Eu me mando, eu sou então, meu irmão. Aluga uma casa. Então aluga uma casa. Mas aqui tem regra. E depois de Jesus, quem manda? Sou eu. Tá hora aqui dentro de casa. Tá hora as portas estão fechadas. Ué, então Jesus inventou quando ele disse assim: alguém foi incomodar alguém. E esse alguém gritou lá de dentro: não me incomode, porque eu e os meus filhos já estamos recolhidos. Ou ele disse assim: olha, não me incomode, porque eu estou com meus filhos aqui e só estou esperando um outro filho chegar que foi para a balada para me fechar a porta. Eu não vou sair para te atender. Não. A Bíblia
Bíblia diz que Jesus contou uma parábola, que alguém foi incomodar, um amigo, pedindo, não me incomoda, eu já estou recolhido com meus filhos. Irmão, é uma judiação. E o pai e a mãe precisam ter a consciência. Eu estou fazendo a minha parte. O pai e a mãe tem que ter. Por quê? Porque se o filho plantar algo, ele que vai colher. Mas o pai e a mãe fez o papel. Tem regra para ser obedecido. Vira a casqueira, tem que ser obedecido. Então, meu irmão, se vira. Se vira. Entendeu? Porque na hora fica obedecendo, olhando e ouvindo esses colegas, mas como eu disse, na hora que o negócio atarrachar, que ele tiver lá com o olho fechado, depois de alguns dias, conseguir abrir um olhinho assim, ó, o outro fechado ainda, ele com dificuldade, ele não vai ver um daquele sentado à beira da cama, mas vai ver aquela que ele disse assim, sua véia quadrada, você não manda na minha vida. Seu velho trouxa, você não manda na minha vida. Com toda dificuldade, pela brechinha de um olho, ele não vai conseguir enxergar nenhum na beira da cama dele, daqueles que diziam que ele era o cara, que ela era a máxima. Mas vai ouvir e vai ver aquela e aquele que ele chamava de quadrado, que não mandava na vida dele e na vida dela. São esses. Então os pais precisam se impor com autoridade, inculcando a palavra de Deus. Apesar da família, olha aí, acompanhe por favor. Apesar da família não ser a única a influenciar, ela é o centro moral irradiador. A família não é a única a influenciar. Hoje tem as redes sociais, tem as drogas à vontade, mas a família é o centro. A família é o centro. E não é só nessa questão, irmão. É como eu já disse, a família, o lar, o cônjuge, ele sai às vezes resolver problema, ou está desempregado, ou está empregado, está lá na empresa, alguém diz, você é um zero à esquerda, você não vai passar de nada. Ele chega em casa cabisbaixo. A influência lá é dizendo para ele, você não é nada, você não vai passar de nada. Mas quando ele entra dentro do lar, quando ele chega no seio da família, alguém vai dizer, você é campeão, você é vencedora, você é vencedor, você vai conseguir, porque nós servimos a Deus. Maior é o que está conosco que aquele que está falando que você não é nada, não é ninguém, não vai conseguir nada. Entendeu? A família não é a única influência, como a pastora coloca, mas ela é o centro moral que tem que irradiar para rebater as coisas. É por isso, irmão, que o Espírito Santo se entristece quando vê certas palavras dentro de casa. Essa casa é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Isso é uma droga. Isso é não sei o quê, irmão. Um lar cristão, essas palavras não tem. Porque o lar é o lugar de aconchego. É o lugar quando lá fora todos dizem não vai dar certo, não vai conseguir. Mas quando entra dentro de casa, diz, já deu certo, já conseguimos, em nome do Senhor Jesus. Isso é lar, isso é família cristã, isso é casal cristão. Ah, pai e mãe disseram que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, meu filho, você é um servo de Deus. Você é um escolhido de Deus. Deus vai te honrar na terra. Só siga o nosso exemplo. Não saia da presença de Deus. Siga o exemplo do seu pai, da sua mãe. Sirva a Deus, que você vai ver. Não precisa brigar, não precisa bater, não precisa nada disso. Isso é que tem que ter dentro de casa. É o centro, a família, o irradiador da maior influência que incentiva. Quando ela fracassa, todo o tecido social corre risco. Quando uma família fracassa. Hoje eu cheguei lá no café da pastora, uma pessoa, aí a irmã que estava trabalhando lá me chamou de pastor. Eu sou pastor, uma pessoa que estava lá tomando café. Aí eu saí para pegar o negócio do carro, saiu atrás. Eu quero pedir um conselho do senhor, porque só pode ser de Deus, Deus está aqui, e eu quero pedir um conselho. Faz 5 meses que eu casei, faz não sei quantos meses já.
A minha esposa está na casa do pai dela, eu estou morando aqui em São José. Nosso casamento faz 5 meses, 5 meses. A vida é uma bagunça. Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que nós casamos e pensamos que Deus ia mudar a nossa vida, só que nós não fizemos nada para Deus. Nós só queríamos que Deus fizesse, mas nós não fizemos nada. Aí rapidamente, legal esse cara que eu tenho lembrado disso aqui. Aí rapidamente ele me contou, sabe? Sem base, sem ensinamento nenhum para casar, irmão. Continuou. E olha o que causou a separação: individualismo. Individualismo. Aquilo que eu falo aqui na igreja, amados, e muitos acham que não, que tá. É a Bíblia que fala. Porque se antes ele ganhava 2.000, quem tinha 2.000? Ele. Ela ganhava 2.000 antes de casar, ela ganhava 2.000. Agora, casou, biblicamente nós ganhamos 4.000. Nós ganhamos 4.000. Por quê? Porque é uma só carne. Ou vai obedecer a palavra de Deus só para o bel prazer. Na hora de outras coisas qualquer, é individual. O Satanás age no individualismo do casal. E ele falou, nós continuamos assim. Eu individual, cuidando das minhas coisas, eram minhas coisas, e ela também, as coisas dela, coisa dela. Não deu certo. Aí eu falei assim, olha para os dedos. Ele olhou. Falei, os dedos se separam. Não causa dor nenhuma. Porque esse dedo precisa desse, mas não faz parte desse. Esse dedo precisa desse, mas não faz parte desse. O dedo, na verdade, faz parte da mão. É uma só carne com esse dedo? Não. Esse dedo não é só carne com esse dedo. Esse dedo é uma só carne com a mão. Então, juntou os dedos, separou, não causou nada, dor nenhuma. Agora, corta esse dedo da mão para você ver. Sangra, dói, vai fazer falta. Por quê? Porque é uma só carne. Eu falei ainda, meu irmão, que seja em 5 meses. Eu não sei que conselhos estão te dando, mas ainda que seja em 5 meses, você precisa sentar com a tua esposa, pedir orientação do pastor de vocês. Ela não quer conversar, eu falei, mas uma hora ela vai querer. E se ela não vem, você vai. Onde ela está em Colombo, vai, faz a tua parte. Vai ter que sentar, porque ainda que seja 5 meses, se causar um divórcio, tem pessoas, não, é só 5 meses, não. Causa rasgo, irmão. A Bíblia diz que é uma só carne. Então, quando há um divórcio, uma separação, a carne é rasgada. Há prejuízos. E por que tudo isso? Isso aqui, irmão. É isso aqui. Socializadores de homens e mulheres idôneos que darão estrutura à sociedade. Então, quando a família fracassa, todo o tecido social corre risco. É mais um divorciado, é mais uma divorciada. Se tem filho, é mais um filho que final de semana vai ter que estar mudando de casa por aí. Que sociedade é essa? Deus não criou família para isso. Não. Há verdades, olha aí, há verdades que não podem ser ignoradas. Tal lar, tal sociedade, igreja e nação. Não. Se alguém deseja avaliar uma sociedade, igreja ou nação, faça um estudo de suas famílias. De suas famílias. É tipo assim, irmão. Nossa, como meu bairro é sujo. Aonde você coloca o teu lixo? Porque às vezes o camarada reclama que o bairro dele é sujo. E ele vai lá e joga lixo onde não é para jogar. Joga lixo não é para jogar. Sabe? As pessoas dizem que os curitibanos são endojados, mas irmão, que continue assim. Vai lá na 15, fica chupando sorvete lá. Chupa o sorvete, pega o papel do sorvete e sai andando e joga no chão para você ver. Vem um curitibano atrás, ele não vai te falar nada, mas na tua frente ele vai pegar o papel e vai lá onde estava perto de você o lixo e vai te jogar lá. Aí admira, mas Curitiba é uma cidade muito limpa, mas por quê? Porque as pessoas zelam. As pessoas zelam.
Então reclama às vezes o que a pastor está dizendo. Diante disso, é um exemplo que eu estou dando. Tá, o meu bairro é não sei o quê. Mas e a minha família? O que a minha família contribui para o meu bairro ser melhor? Começa pelo bairro. Começa pelo bairro. O que a minha família está fazendo? Que a pastor, igreja ou nação, faça um estudo de suas famílias. O que a minha família faz pela nação? Mas o que eu posso fazer? Orar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. E responda você mesmo, não é para mim não. Tua família ora pelo teu país? Vai ficar falando de Lula, irmão. De Lula, de cabeça de ovo, de não sei. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Você vai ficar falando desses caras. Você faz o que a Bíblia. Você faz o que a Bíblia manda fazer? Eu faço o que a Bíblia. Vocês já viram eu aqui ficar falando negócio de país, irmão? De Lula, de nação, de emenda? Não viu nem vai ver. Por quê? Porque eu estou com a Bíblia na mão. E a Bíblia diz que é para mim orar pelas autoridades. Paulo escreveu a Timóteo mesmo. Ore pelas autoridades que estão em eminência para que a nação seja feliz. Ah, porque o meu país, ah, porque o meu estado, ah, porque a minha cidade, ah, porque a minha igreja. Tá, o que a minha família faz pelo meu país? A minha família ora ou meus filhos veem eu falando mal do presidente? Eu não votei nele, não botei lá. Agora tem que fazer o meu papel de cristão. Se foi roubado, se entrou com falcatrua, não estou nem aí. O meu negócio é com Cristo, irmão. E Cristo, a sua palavra diz que eu tenho que orar pelo presidente Lula. Não é? Então vamos parar com esse negócio, irmão. Então não obedecemos quem? Obedecemos quem? Pastor, mas como que eu oro com um cara desse? Ué, irmão. Como que eu oro com um cara como Lula? Nosso presidente? Simples. Como a Bíblia fala. Senhor, toca no coração dele. Orienta ele. Não deixa ele ser influenciado pelo capeta. Eu sei que ele está lá dentro do centro de macumba, levando o passe do Satanás. Mas quem manda na nossa nação é o Senhor. Orienta ele. Desvirtua o mesmo Deus que mudou, irmão. O mesmo Deus que mudou as palavras de Balaão. Sim ou não? Sim. Não muda as palavras de Lula? Então por que nós cristãos vamos ficar dando mau exemplo para os nossos filhos? Para parente que não é cristão, falando mal do presidente. Brincando em rede social. Exatamente. Que vergonha. Desobedecendo a palavra de Deus. Não, irmão. É por isso que a Bíblia diz, errais, Jesus diz, errais por não conhecer as... Enquanto as Escrituras estão dizendo assim, olha, Deus mudou as palavras de Balaão. Opa! Então Deus pode mudar as palavras, a mentalidade de Lula, pode mudar a mentalidade de Alexandre de Moraes, pode mudar a mentalidade de Ratinho, pode mudar a mentalidade de Nina Sinja. Eu não vou falar da minha prefeita, não. Eu vou orar por ela. Eu não vou ficar falando dos vereadores que não fazem nada. Eu vou orar por eles, para que o Senhor oriente para eles cumprir o papel para quando eles forem votados e colocados lá. Peguei, hein, irmão? Peguei. Irmão, crente não fala de mal de autoridade, não. Porque o nosso negócio é aqui, ó. Nosso negócio é com a Bíblia. O que você acha do presidente? Estou orando por ele, meu irmão. Orando por aquele caba. Orando por ele. Orando por ele. Por quê? Porque eu creio num Deus que mudou a mentalidade e a palavra de um profeta quando ia abrir a boca para amaldiçoar, só saía bênção da palavra dele. Ô, Deus mudou, irmãos? Irmãos, Deus mudou? Mudou. Deus mudou? As palavras de maldição. Não, mas Deus não mudou. Deus mudou as palavras de Balaão, estou dizendo.
Deus mudou? Deus não é o mesmo? É o mesmo. Então pronto. Então nós, crente, irmão. Ô, irmão, peguei, né? Ó, nós temos um compromisso é com isso aqui, irmão. É com essa palavra. Com essa palavra. O Lula está fazendo o que está fazendo. Você tomou café hoje? Não foi o Lula que te deu, foi Deus que proveu. Você almoçou hoje? Não foi Lula que deu, foi Deus que proveu. Nós estamos vestidos aqui? Não foi Lula que deu. Nós nem recebemos Bolsa Família, foi Deus que deu. Então para aí, vou obedecer Lula ou vou obedecer a palavra de Deus? O que a minha família faz pelo meu país, pela minha nação, pela minha igreja, pela minha cidade, pela minha sociedade? É isso que está aqui. Antes crescer na graça e no conhecimento. Diz assim, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Está acontecendo. Entendeu? Está gemendo, né? Aí o que acontece? Aí o povo geme e a igreja entra no embalo do povo. Né? Aí para aí. Eu vivo aqui, mas eu acredito no que a Bíblia fala. Vós sois o que? Nós somos o que aqui? Sal da terra. Não, somos o que aqui nessa terra? Estamos somos como? Peregrinos, irmão. Peregrinos. A nossa pátria verdadeira, não tem corrupção, não tem governo corrupto, mas enquanto nós estivermos aqui, aí vem isso aí. O que nós somos? Sal da terra. Sal. Já está ruim, não está, pastor? E se a igreja descambar, falar mal dos governantes? Hein, diaconisa? Já está ruim. Não tem como não, misericórdia. É uma catástrofe que está acontecendo, né? Já está ruim. E se a igreja descambar? Um crente lá na fila da igreja, do banco. Porque Lula, porque não sei o quê, porque esse cara, porque não sei o quê, e fala, até xinga o sujeito. A nossa boca não é para amaldiçoar, é para abençoar. Convertemos a língua e obedecemos a palavra de Deus. Não estamos nem aí com nada, nós temos que obedecer a palavra. Ore pelos governantes. Ore pelos governantes. Para que a nossa família seja uma benfeitora para a sociedade, para o país, para a nação. Já está ruim. Se a igreja descamba desobedecer a palavra está falando abençoa, e nós estamos amaldiçoando. Abençoa e nós estamos falando mal. Aí que vai melhorar nada mesmo, não. Daqui a pouco, nossa família está perecendo. É o país, Não é não. É a falta de obediência à palavra. Porque se a família obedecer à palavra, Deus vai cuidar da família. Porque a Bíblia é bem clara em dizer, irmão, que para o justo, quando eu falo o que eu vou dizer, é para o justo, é para que tem ele, que Deus não dá prova maior do que possamos suportar. Quando vir prova maior, que a igreja não for suportar, nós não vamos ficar aqui, o Senhor vai nos levar com ele, virá o arrebatamento que nós esperamos. Uns não creem, outros creem, nós cremos que virá o arrebatamento para a salvação da igreja, quando a igreja não aguentar mais perseguição. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Amém? Amém. Que Deus continue nos abençoando para a glória de Deus. Diácono Moacir nos avisou que está trabalhando, ele até falou, pastor, vou fazer de tudo, eu não posso perder o término desta lição, nem que seja para eu chegar às 8h30 se der tempo. Vamos orar pelo nosso irmão, coloquemos sobre os pés. Queridos, eu quero convidar você nesta noite ainda, você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, para você ofertar, para você dizimar na casa de Deus. Gasofilaço aqui na frente, por favor. Quando falamos em oferta, o gasofilaço já no lugar dele. Ainda que ninguém oferte, se não ofertar, mas sempre aqui.
vamos ofertar, vamos dizimar, vamos agradecer a Deus pelas nossas finanças, pelas providências que Deus tem feito, que Deus tem dado, que Deus tem trazido, pelas promessas, pelo conforto do coração. Deus vai fazer-nos testemunhar grandes coisas. Quando eu digo grandes coisas, não é só no material não, no físico não, no espiritual. Porque o que adianta muitas das vezes a pessoa até ter um salário, hein, Príncipe Sérgio, mas desanimado para vir na igreja? Que vantagem tem? A pessoa às vezes até tem uma renda, mas que vantagem? Aí desanimado para servir a Deus. Não, a bênção, a grande bênção é um grande avivamento, um despertamento para as pessoas estarem na casa de oração, adorando a Deus, cumprindo-se e acreditando na palavra de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Senhor Deus, Pai querido, Eterno Santo, eu quero te agradecer nesta noite, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na casa de oração. Teu servo que está trabalhando, aqueles que gostariam de estar aqui, mas por motivo justo, Senhor, não puderam estar, alcance concedendo a bênção e a vitória. Também quero te agradecer nesta noite, ó Deus, pela nossa vida financeira, por nós termos tido força, Pai, de até aqui, buscar primeiro o teu reino e a tua justiça, acreditando que tudo que nós precisamos no demais, o Senhor vai nos acrescentar. Pai querido, eterno, santo e poderoso Deus, e assim como o Senhor nos trouxe em paz, nos leva em paz. E quinta-feira, Senhor, o Senhor nos dê ânimo, coragem, e também os irmãos que não puderam vir hoje, que na quinta-feira venham, para juntos estarmos clamando, exaltando e bendizendo o Senhor. Assim, Pai, eu te louvo e te agradeço, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e sublime comunhão do Espírito Santo, esteja com todos nós e com todo o povo da terra. Todos digam alegres, abençoados. Amém. Amém. Nos cumprimentemos com a paz do Senhor Jesus.